Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Vamos continuar trabalhando no módulo 3, Propriedades Físico-Químicas do Petróleo. Hoje vamos ver um pouco sobre estática dos fluidos. Bem, para trabalhar com estática, temos que falar de pressão. Pressão é o quociente entre a força aplicada a uma superfície pela sua área. Então, posso definir pressão como dF, no caso aqui, uma força normal à superfície, sobre dA, sobre um elemento de área. Em uma superfície uniforme, então posso fazer então que a pressão é igual à força normal aplicada sobre aquela área, ou a força peso sobre a área. A força peso é igual a massa vezes gravidade sobre a área. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por uma altura, então eu vou ter a massa vezes gravidade vezes altura dividido pela área vezes altura. Só que massa vezes gravidade sobre altura vezes área, altura sobre vezes área é volume. Então, massa gravidade dividido pelo volume é igual ao peso específico. Então, nós temos que, numa superfície uniforme, temos que a pressão é igual ao peso específico vezes a altura. Então, vejam só, eu tenho que, pela essa equação, que a pressão exercida pelo um fluido é proporcional à sua altura. Isso aqui é interessante, que essa altura aqui nós vamos chamá-la de carga de pressão. Ou seja, eu posso relacionar a pressão em unidades diretamente de pressão, ou seja, unidade de força dividido por unidade de área, né? Força sobre comprimento ao quadrado, ou uma unidade de comprimento. Isso porque a pressão ela é diretamente proporcional à minha altura. E essa proporcionalidade é dada por um certo fluido que possui um peso específico γ. As unidades de pressão, então, é a unidade de força sobre unidade de comprimento ao quadrado. Então, força vezes comprimento elevado a menos 2. Né? Pressão é igual a força sobre área. No sistema internacional MKS, a unidade é Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal. No sistema CGS é dínamo por centímetro quadrado. E no sistema MKGFS é igual quilograma-força por metro quadrado. A escala de pressão. Então, se a pressão é medida em relação ao vácuo ou zero absoluto, é chamada de pressão absoluta. Quando é medida adotando-se a pressão atmosférica como referência, é chamada de pressão efetiva. Então, temos um gráfico aqui. Aqui eu tenho a pressão, né, uma escala de pressão. Aqui eu tenho o zero absoluto ou vácuo. E aqui, nesse ponto, eu tenho a pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho a linha da pressão atmosférica e aqui embaixo o zero absoluto ou vácuo. Então, aqui uma pressão P1. Nessa pressão P1, a diferença entre ela e a pressão atmosférica, eu tenho uma pressão efetiva. Então, eu tenho a pressão 1 efetiva, que é a diferença entre a pressão 1 e a pressão atmosférica. Se eu quiser saber o valor absoluto da pressão 1, eu vou fazer ela, né, a pressão 1, menos o zero absoluto, que vai ser igual a pressão efetiva mais essa diferença aqui, que é a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão absoluta para P1 é igual à pressão atmosférica, que é esse comprimento aqui, mais essa pressão efetiva, né, de P1. No caso aqui, como o P1 é maior do que a pressão atmosférica, então eu tenho duas parcelas positivas, mas pode ser que P1 é menor do que a pressão atmosférica. Então, nesse caso aqui, como no caso aqui P2, eu tenho a pressão P2 que é menor que a pressão atmosférica. Então, nesse caso aqui, a equação se mantém, só que esse P2 ele será uma pressão negativa ou uma depressão. Okay? Então, a pressão é a mesma, a pressão atmosférica continua sendo a mesma,
né? Então eu vou ter a pressão absoluta, né? A pressão absoluta para P2 será igual à pressão atmosférica mais essa pressão relativa, essa pressão efetiva aqui de P2. Como a pressão efetiva de P2 ela é menor que a pressão atmosférica, então ela terá um valor negativo, será um valor de depressão. Então, mantém a mesma equação. As unidades de pressão. Então, as unidades de pressão podem ser divididas em 3 grupos. Então, o primeiro, unidade de pressão propriamente dita, pela definição, né? Pressão é força sobre área. Então, como nós vimos ali, o kgf, força, né? Quilograma-força por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, decanewton por centímetro quadrado, que é igual ao bar. Posso usar qualquer uma dessas unidades. Eu tenho que 1 kg força por centímetro quadrado é igual a 10 elevado à quarta kg força por metro quadrado, que é igual a 9,8 vezes 10 elevado a 4 Pascal, que é igual a 0,98 bar, que é igual a 14,2 psi. Então, todos aqui são unidades diretas de pressão. Podemos ter também unidades de carga de pressão, utilizadas para indicar pressão. Como vimos aqui, então olha só, a pressão é proporcional à altura. Então eu posso utilizar alguma unidade de altura para indicar a pressão. Só que se eu indicar a altura, eu tenho que falar de qual líquido que eu estou tratando, porque esse líquido ele vai ter um certo peso específico. Então, eu relaciono uma altura, né, eu dou a medida de uma altura relacionado a um líquido que possui um peso específico, e isso é uma unidade de pressão. Então, voltando aqui, então unidades de carga de pressão, que são essas alturas indicadas utilizadas para indicar pressão. Então, por exemplo, milímetro de mercúrio. Então, a unidade é milímetro. Então, por exemplo, 20 milímetros de mercúrio equivale a 2.720 newton por metro quadrado, ou 2.720 pascal. O metro de coluna d'água também é unidade, 1 metro de coluna d'água, ou seja, unidade linear, unidade de comprimento, que é igual aqui está aproximado 10.000 newton por metro quadrado, mas é 10.330 newton por metro quadrado. Mais aproximadamente aqui 10.000. Ou centímetro de coluna d'água, né? CM/CA. Então, observe que são unidades lineares. Por exemplo, aqui, unidade de milímetro, e aqui eu indico qual líquido, qual fluido eu estou trabalhando. Então, a unidade linear é milímetro e o fluido é mercúrio. Lembrando, pressão é igual ao peso específico vezes uma altura. Então, eu estou indicando a altura e o fluido que eu estou trabalhando. Metro de coluna d'água, a unidade que é metro, e o fluido que eu estou utilizando é a água, mesmo aqui em centímetro de coluna d'água. E a terceira unidade é entre elas, e a terceira unidade se destaca é o ATM, a atmosfera. Então, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101.325 Pascal, que é igual a 10.330 kg-força por metro quadrado, que é igual a 14,7 psi, que é igual a 10,33 aqui é metro por coluna d'água. Então, temos aqui o nome da unidade Pascal, né? 1 PA, que é o símbolo utilizado, e o valor, que é igual a 1 newton por metro quadrado, que é igual a 1 kg, metro a menos 1, segundo a menos 2. Então, essa aqui é a unidade de essas unidades, que é a mesma unidade para Pascal. O bar, então 1 bar é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então, Pascal segue todas essas unidades aqui. O atmosfera, que é 1 ATM, que é 101.325 Pascal. O Torr, que é 1 unidade Torr, né, 1 torricelli, que é igual a 101.325 dividido por 760 Pascal, que vai ser igual a 133,32 Pascal. O milímetro de mercúrio, né, 1 milímetro de Hg, que é igual a 1 torricelli, né, que é igual a 1 Torr, que vai ser a mesma unidade aqui, 133,322 Pascal. E o Libra por polegada quadrada, que é o psi. O psi equivale a 6,894757 kPa.
pascal, ou seja, 10 elevado à terceira unidade pascal. Teorema de Stevin. Então vejam só. Esse teorema diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual ao produto do peso específico do fluido pela a diferença entre as cotas dos dois pontos. Então, eu quero dizer que essa diferença de pressão ela é proporcional, né? Ela é igual ao peso específico, ou seja, um único fluido relacionado, e a diferença de cotas. Então, o que seriam essas cotas? Temos uma figura aqui, temos um elemento de fluido, então tem uma área aqui dA no ponto B, e aqui a mesma área dA no ponto A, então tem o ponto A vezes a área dA. Aqui eu tenho, desculpa, o ponto B vezes a área dA, e aqui embaixo o ponto A, né, pressão A, e a área dA. Então, esse elemento cilíndrico ele tem um comprimento L e esta área dA. Então, a área aqui da base do meu cilindro. Nesse cilindro, eu tenho um peso do fluido desse cilindro. Então, aqui o DG, força-peso. E ele tem um certo ângulo θ com a horizontal. Então, esse cilindro ele está inclinado com um ângulo θ. Aqui eu adotei um plano horizontal de referência, está aqui embaixo. No ponto B, nesse ponto B, eu coloquei que ele tem uma altura em relação ao plano horizontal de referência, Zm. E o ponto A, aqui embaixo, ele tem uma altura em relação ao plano horizontal de referência, Zn. Então, a cota do ponto B do teorema de Stevin é o Zm. Zm é a cota do ponto B. E a cota do ponto A é Zn. Então, esse valor de Zn é a cota do ponto A. Ou seja, essa cota ela é relacionada ao plano horizontal de referência. Então, observe, o valor de cota ele pode variar de acordo com o valor do plano horizontal de referência. Mas a diferença entre elas não. Então, eu posso pegar esse plano horizontal, abaixar ele aqui, o valor das cotas individuais ela vai variar, ela vai aumentar, só que a diferença continua a mesma. Ou se eu chegar esse plano horizontal de referência mais próximo da cota Zn, vou reduzir as duas cotas do ponto B e do ponto A, só que a diferença entre elas não altera. Ok? Então, eu tenho aqui todos esses elementos. Agora vamos relacionar então essas pressões no ponto A e no ponto B. Então vejam só, a pressão que eu tenho aqui no ponto A, então eu tenho a pressão A dA, que é a força exercida aqui, força, lembrar que pressão é igual a força sobre área, então a força no ponto A é a pressão vezes a área. Então a pressão em A vezes dA, então essa aqui é a força no ponto A, tem a força no ponto A, ela vai ser igual a força no ponto B, mas toda essa coluna de fluido que está exercendo uma força no ponto A. Então, essa força aqui do ponto A, eu tenho todo esse peso do fluido, né, o fluido está exercendo um peso sobre o ponto A, mais essa força aqui que eu já tenho no ponto B. Então, essa força aqui do fluido, ela vai ser igual ao dg, ou seja, já que eu estou trabalhando com elemento de fluido, então eu vou ter um dg vezes, como aqui está num plano inclinado, eu só quero a componente vertical. Essa componente vertical vai ser igual ao dg seno θ. Então, a força-peso que esse elemento de fluido cilíndrico está exercendo sobre o ponto A é igual apenas à componente vertical, que é o dg vezes seno de θ. Mas a força no ponto B. A força no ponto B é igual à pressão em B vezes o dA, que é o elemento de área aqui do meu cilindro. Como eu estou trabalhando com cilindro, por isso que aqui é dA, e no ponto B dA e no ponto A também a área dA. Então vamos trabalhar aqui principalmente esse dG. Bem, o dG, a força-peso, eu posso relacioná-la como gama dV. Ou seja, essa força peso, que
que é igual ao gama vezes o volume. Então, substituo esse dg por gama dv, que é o peso específico do fluido que eu estou trabalhando, vezes a variação de volume. Bem, só que a variação do volume eu posso relacionar como dA, uma variação de área, vezes o comprimento. E o comprimento é o comprimento L que eu tenho aqui. Então, é igual a um elemento de área dA vezes o comprimento. Então, essa força que o fluido, que o meu cilindro está exercendo sobre o ponto A, eu posso decompô-la pelo o peso igual ao produto do peso específico do fluido, vezes o elemento de área, dA, vezes o comprimento desse cilindro, vezes o seno de θ. Então, nesse caso, o L seno θ, eu tenho o L vezes o seno de θ é igual à diferença de cotas, Zm menos Zn. Okay? Então, L, o comprimento do elemento de fluido, vezes esse seno θ é igual a essa diferença entre cotas. Então, substituo aqui, eu tenho o dH. Bem, como eu tenho o dA nos três termos, eu posso cancelar essa variação, esse elemento de área. Então, sobra aqui a pressão no ponto A é igual ao gama, peso específico do fluido que eu estou utilizando, vezes essa diferença de cotas, mais a pressão no ponto B. Então, quando eu faço a PA menos PB, ou seja, essa diferença de pressão, então, como diz o teorema de Esteve, a diferença de pressão entre dois pontos, então eu tenho aqui a diferença de pressão entre dois pontos, é igual de um fluido, é igual ao produto do peso específico, então tem um peso específico do fluido, pela diferença de cota entre os dois. Então, a diferença de cotas, Zm menos Zn, que é o ΔH. Então, esta equação aqui é a equação do teorema de Esteve. A diferença de cotas é igual ao produto do peso específico do fluido vezes a diferença de cotas. Ou eu posso colocar isso, já que eu tenho essa diferença de pressão, então posso colocar o dP sobre o dy é igual a gama. No caso aqui, dy, isso porque essa diferença de cotas eu estou olhando somente no eixo vertical, ou seja, no eixo y. Então, posso colocar de forma infinitesimal. Então, dp sobre dy é igual ao peso específico gama. Também, ainda sobre o teorema de Esteve, então tenho se o elemento de fluido está em repouso, as forças que agem sobre ele se anulam. Então, por exemplo, eu tenho um fluido, aqui está a superfície do fluido. Então, tem um ponto A, um ponto B e um ponto C. O ponto A ele tem esta coluna de fluido exercendo pressão sobre ele. Então, tenho essa cota de pressão sobre o ponto A. Então, esses vetores representam as forças que estão atuando sobre esse ponto A. O ponto B ele está num ponto com uma cota de pressão maior que o ponto A. Então, os vetores aqui até são maiores. Então, as pressões exercidas por todos os lados se anulam. Então, eu tenho pressão nesse ponto B advindo de todos os lados, mas elas se anulam. E o ponto C está num ponto mais embaixo, ou seja, eu tenho uma maior cota de pressão para o ponto C. Os vetores que atuam sobre eles são maiores, só que eles se anulam. Só que quanto maior essa coluna de fluido, maior a cota de pressão. Ainda sobre o teorema de Esteve, então a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer, na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas a diferença entre cotas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, posso ter qualquer ponto nessa horizontal aqui, e esse ponto aqui de referência, qualquer um ponto aqui embaixo, em cima nessa linha horizontal, e qualquer ponto desses daqui, tanto em A, B ou C, não importa a distância aqui horizontal, e sim somente essa distância vertical, ou seja, a diferença entre cotas. Como eu disse aqui, né, a pressão dos pontos no mesmo plano ou nível horizontal é a mesma. Então, quando eu coloco aqui esse nível, neste nível aqui, todos os pontos nesse nível possuem a mesma pressão. Outra coisa, o formato do recipiente não é importante para o cálculo da pressão em um ponto. Então, posso ter diferentes formatos, isso não interessa. O que interessa é somente a diferença entre cotas.
O princípio de Pascal, lei de Pascal. Então, a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, vejam só. Eu tenho aqui um recipiente com 4 pontos. Então, ponto 1, 2, 3 e 4. Então, vamos supor que o ponto 1 possui uma pressão de 1 newton por centímetro quadrado. Então, unidade de força sobre unidade linear ao quadrado. Ponto 2, 2 newton por centímetro quadrado. Ponto 3, 3 newton por centímetro quadrado. Então, a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos. Então, se eu pegar agora nesse mesmo recipiente e colocar um objeto aqui de massa, né, de peso 100 newtons, e suponhamos que a área seja 5 centímetros quadrados, então eu vou ter que 100 newtons dividido por 5, eu vou ter 20 newtons por centímetro quadrado sendo aplicado aqui na superfície. Então, esta pressão adicional, ela é somada, ou seja, ela é transmitida a todos os pontos do meu fluido. Então, o ponto P1, que tinha uma pressão de 1 newton, vai para 21 newton por centímetro quadrado. O ponto 2 tinha uma pressão de 2 newton por centímetro quadrado, vai para 22 newton por centímetro quadrado. Assim como o ponto 3, uma pressão de 3 newton por centímetro quadrado, vai para 23 newton por centímetro quadrado. A pressão estática é uma grandeza escalar, já que ela possui um valor numérico e atua igualmente em toda direção. Então, a pressão aplicada em um fluido incompressível, contido em um recipiente fechado, será transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e à parede do recipiente. Isso é interessante porque isso aqui é válido para líquidos. O problema de utilizar em gases, o gás ele é comprimível. Então, quando eu aumento a pressão, eu acabo reduzindo o volume do meu fluido. Já para os líquidos que nas pressões normalmente trabalhadas eles são incompressíveis, então eu posso utilizar esse princípio de Pascal. Então, pelo princípio de Pascal, né, a pressão aplicada é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Então, eu tenho aqui um sisteminha, né, semelhante a esse aqui. Então, eu tenho aqui uma área A1, tenho uma força aplicada a 1, e aqui eu tenho uma área A2. Então, semelhante a esse outro aqui. Então, se eu aplico aqui uma força F1, então essa força F1 para baixo, no sentido negativo de Y, essa força, essa pressão, ela se propaga por todas as paredes do meu recipiente, né? Todas as paredes vão sofrer esse aumento de pressão e ele vai se propagar, como vai ser toda a superfície, também essa superfície A2. Então, essa força F1 também ela se propaga e vem até essa superfície F2. Então, aqui eu tenho a força A1 e numa área A1, aplica essa força, ela vem se propagando e atinge até a superfície A2. Então, a uma mesma altura H, a pressão é a mesma em todos os pontos do fluido. Então, se eu tenho na mesma altura, se eu apliquei uma força F1 aqui, a pressão que eu vou estar exercendo aqui é igual à pressão que eu vou estar exercendo em 2. Só que a pressão que eu tenho no ponto A1 é igual à força 1 sobre a área 1, enquanto a pressão no ponto 2 é igual à força 2 sobre a área 2. Como a área 2 é muito maior que a área 1, então, para que a pressão se mantenha constante, a força 2 deve ser bem superior à força 1. A carga de pressão, né? Do teorema de Steve, nós temos que altura e pressão mantêm uma relação constante para o mesmo fluido. Isso ela é constante dado pelo peso específico do fluido. Sendo assim, é possível expressar a pressão de um fluido em unidades de comprimento, como milímetro de mercúrio e 1 metro de coluna d'água. Então, por exemplo, aqui eu tenho um recipiente com um certo fluido, tem um ponto a pressão, eu posso relacionar a pressão no ponto A pelo o valor de HA, ou seja, a cota de pressão em A, a carga de pressão em A. E no ponto B, a pressão em B sobre a carga de pressão HB, sobre essa altura. Essa altura é a carga de pressão HB. Isso dado que a altura, né, essa altura que eu tenho aqui,
né, tanto em A quanto em B, é igual a pressão dividido pelo peso específico do fluido. É lógico que quando eu coloco a carga de pressão HA e a carga de pressão HB, eu tenho que referir qual fluido eu estou trabalhando. Utilizando esse princípio, então, imagina que eu tenho uma seção tubular com um fluido com peso específico γ. Então, aqui eu utilizo como plano horizontal de referência a parte central desse tubo. E aqui eu pego e faço coloco um cano aqui nesse tubo. Então, como o fluido vai estar passando, então um fluido com peso específico γ1 nesse conduto, quando eu retiro quando eu coloco esse cano e deixo ele solto, aqui eu tenho só a pressão atmosférica exercendo pressão. Então, a pressão aqui desse conduto, se for superior à pressão atmosférica, esse fluido ele vai subir em direção a esse conduto, né, do conduto em direção a esse sistema que foi colocado aqui, vai subir até uma certa altura. A altura que ele subir aqui, ele vai estar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, ocorre que essa diferença de altura que temos aqui, ou seja, essa altura H1, que é essa altura onde eu tenho o equilíbrio com a pressão atmosférica, né, somente essa carga de pressão aqui, ele vai ser igual à pressão, né, a pressão exercida por essa coluna do fluido sobre o peso específico do fluido. Então, observe que assim dá para me calcular a pressão dentro de um conduto. Se eu colocar, em vez de deixar isso aqui aberto, né, para um fluido, eu colocar um sisteminha de medir pressão aqui, eu posso até medir pressão utilizando esse sistema. Então vejam só, eu tenho aqui no recipiente, tenho a altura, a superfície, aqui o ponto A, o ponto B, então tem a pressão A, a carga de pressão A, carga de pressão B. Em H eu tenho a pressão A sobre o valor de γ, o peso específico do fluido, e em B, pressão B sobre o γ, que é o peso específico do fluido, é o mesmo. Então tem carga de pressão em B e carga de pressão em A. Pelo aquele sistema adotado, nesse conduto, então essa altura que o fluido sobe, então se eu pegar aqui, né, essa altura de fluido, eu tenho essa carga de pressão naquele ponto, que é igual à pressão no ponto que eu estou avaliando ali, dividido pelo o peso específico do fluido. Então é igual à pressão que eu estou avaliando neste ponto, é igual a pressão que eu estou avaliando nesse ponto, dividido pelo o peso específico do fluido. Então, agora, considere um tubo por onde se escoa um fluido de peso específico γ e pressão P. Então, nesse conduto, eu tenho um fluido com peso específico γ e uma pressão P. Supondo o diâmetro do tubo pequeno, a pressão do fluido em todos os pontos da seção transversal será aproximadamente a mesma. Ok? Então, esse tubo relativamente pequeno para evitar de eu ter diferença de pressão dentro da seção transversal. Isso porque nessa seção transversal eu tenho uma altura. Eu vou ter uma altura que é o diâmetro da minha seção. Então, nessa parte superior eu vou ter uma pressão menor que na parte inferior, porque nessa parte inferior eu vou ter uma carga de pressão que é proporcional ao diâmetro do fluido. Então, por isso que coloco um diâmetro pequeno. Então, nesse caso, existe uma pressão P, mas não há uma altura H. Isso dentro desse tubo. Okay? Isso para evitar variação, ter um gradiente. No caso, em termos reais, existe um gradiente de pressão aqui dentro. Mas para esse exercício em si, para pensarmos nesse exemplo, vamos supor que o diâmetro do tubo é relativamente pequeno para que esse gradiente de pressão seja nulo, ou seja, eu tenho um valor constante de pressão. Então, abrindo-se um orifício no conduto, verifique-se que a pressão interna, se a pressão interna for maior que a externa, um jato de líquido será lançado para cima. Se esse jato for canalizado por um meio em um tubo de vidro, verifique-se que o líquido sobe até alcançar essa altura H. E essa altura H ele vai ser igual ao peso, né, vai ser igual à pressão do fluido dividido pelo o peso específico.
Então, essa carga de pressão ela é igual à altura a qual pode ser elevada uma coluna de fluido por uma carga de pressão. Então, eu posso utilizar essa carga de pressão para medir. Então, por exemplo, um fluido passando num conduto, eu posso utilizar esse sisteminha que é chamado de manômetro metálico ou de Bourdon, onde eu tenho aqui um sistema de válvulas que, na medida em que a pressão altera, esse sistema de válvula ele vai alterando, esse menisco dele vai alterando de acordo com a pressão. Tem maiores pressões e menores pressões, isso relacionado à pressão que o conduto exerce no meu manômetro. A outra forma é o barômetro. Então imagine aqui um fluido com peso específico γ. Então eu tenho esse fluido totalmente preenchido, né? Um objeto cilíndrico aqui totalmente preenchido com fluido. Eu verto ele dentro de uma bacia com o mesmo fluido, isso para manter o mesmo peso específico. Então aqui esse fluido, a pressão que eu tenho aqui externa é a pressão atmosférica, então esse fluido ele vai descer até um certo ponto onde ele vai estar em equilíbrio. Aqui consideramos que é o vácuo, ok? No caso aqui eu vou ter esse mesmo fluido, né, no estado de vapor, mas vamos considerar que aqui é um vácuo, que é a nossa pressão igual a zero. Então, esta altura que eu tenho, né, em relação à pressão atmosférica, essa altura que eu tenho é a carga de pressão do meu fluido, que essa carga de pressão é igual à pressão do fluido sobre o peso específico dele. Se esse fluido for um mercúrio, essa altura aqui é esperado que ela seja 760 milímetros ou 76 centímetros. Se for água, eu preciso ter aqui mais de 10 metros, que vai dar 10,33 metros, né, que é um metro de coluna d'água. A coluna piezométrica ou piezômetro, então consiste num simples tubo de vidro que é ligado a um reservatório. Então tem um reservatório com um tubo. Esse tubo aqui permite medir diretamente a carga de pressão. Então, carga de pressão que é a altura H. Dado o peso específico do fluido, pode-se transmitir a pressão diretamente. Então, eu tenho um sistema aqui, um reservatório com fluido, aqui um medidor e aqui o local, né, onde realmente vai estar aqui sujeito a uma pressão externa. Então, a altura H, essa altura aqui, para pressões elevadas e para líquidos de baixo peso específico, será muito alta. E não pode medir pressão de gases, isso aqui é um ponto negativo, e não pode medir pressões efetivas negativas. Isso porque se a pressão for negativa, a pressão externa vai ser tão superior que eu posso levar o fluido de volta para esse recipiente. Então, esses são os pontos negativos desse sisteminha. Então, são esses. A altura H para pressões elevadas e líquidos de baixo peso específico será muito alta. Então, por exemplo, não dá para usar a água, senão, a não ser que seja algo de baixíssima pressão. Então, normalmente se utiliza o mercúrio ou um fluido mais denso, um óleo, por exemplo, mais viscoso. Não se pode medir pressões de gases, porque ele pode interagir com o meu fluido. E não se pode medir pressões negativas. E é lógico tomar cuidado para que esse fluido aqui ele não interaja com o outro fluido que eu vou estar medindo. Então, para resolver o problema de pressões negativas, foi criado esse manômetro em U. Então, nesse manômetro em U tem um reservatório, só observe que ele faz esse caminho, esse sisteminha em forma de U. Então, aqui eu tenho, em relação a esse plano horizontal, ou seja, o centro do meu reservatório, eu só meço essa altura H. Essa altura H é igual à pressão sobre o peso específico. Então, se eu adiciono algum fluido aqui nesse meu sistema, então eu tenho aqui o fluido manométrico, tenho esse outro fluido aqui descrito. Então, essa altura H1, eu tenho essa altura H1 para esse fluido manométrico e essa altura desse outro fluido aqui eu tenho uma altura H2. Observe que a altura H2 eu coloco ela em relação a este ponto aqui.
Isso porque numa mesma região horizontal, as pressões do mesmo fluido ela é a mesma, pois a carga de pressão, né, a pressão, lembrar que ela é o peso específico vezes a altura em relação a algum plano horizontal de referência. Então, seja lá onde eu colocar o plano horizontal de referência, a altura até o plano desse ponto até o plano horizontal de referência será a mesma. Então, por isso que nesse ponto aqui eu vou ter o mesmo valor de pressão do que nesse outro ponto. Então, quando eu faço a medida desse fluido aqui, desse fluido manométrico, ele tem essa variação aqui de carga de pressão, enquanto desse outro aqui, desse outro fluido, fluido 2, eu vou ter desse ponto aqui, né, onde eu tenho o equilíbrio aqui com a parte externa, com a pressão atmosférica, até este ponto onde eu tenho a linha do fluido manométrico. No caso, a equação manométrica é a expressão que permite, por meio de um manômetro, determinar a pressão em um reservatório ou diferença de pressão entre dois reservatórios. Então, aqui eu tenho um reservatório A e reservatório B. Então, aqui eu tenho a pressão A e um fluido com peso específico γA. E aqui eu tenho uma pressão B e um fluido com peso específico γB. E aqui um terceiro fluido, com peso específico γm. Então vamos ver, quando eu faço a equação manométrica, eu verifico a pressão em um ponto igual a pressão no outro ponto. Posso fazer isso de várias formas. Eu posso escolher um ponto aqui embaixo, por exemplo, eu tenho esse plano horizontal de referência. Neste plano horizontal de referência, qualquer ponto neste ponto, né, qualquer ponto aqui, ele vai ter o mesmo valor de pressão. Se ele tem o mesmo valor de pressão, eu posso calcular a pressão do lado esquerdo e igualar a pressão do lado direito. Posso fazer isso, ou eu posso pegar a equação manométrica e vir observando do ponto A até o ponto B, observando todas as cargas de pressão que eu tenho e depois igualar o ponto B. Posso fazer de todas as duas formas. Então, por exemplo, se eu igualar no ponto A, se eu pegar dois pontos aqui, um na direção em A e outro na direção em B, já que eles estão no mesmo valor de um plano horizontal de referência, então a pressão exercida aqui neste ponto é igual a exercida nesse ponto. Então, por exemplo, o ponto à direita e o ponto à esquerda vai ter o mesmo valor. Então, se eu olhar desse lado aqui, a pressão que eu vou ter exercendo neste ponto aqui, essa pressão nesse ponto aqui vai ser igual a pressão A, a pressão que eu tenho aqui em A, mais esta diferença de cota, H1 menos H2, que eu só tenho esse valor aqui, ó, até aqui. Então, esse valor aqui é H1 menos H2 vezes o peso específico de A. Então, isso é essa cota de pressão desse fluido, do fluido A. Mais esse HM, ou γm, HM, que é essa cota de pressão desse fluido M, vezes o H2. Então, desse lado aqui esquerdo, né, a pressão do lado esquerdo é igual a esse termo aqui. Então, a pressão A, essa pressão A, mais essa carga de pressão, que é o γA, H1 menos H2, mais essa outra carga de pressão aqui, que é HM vezes H2. Do outro lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho a pressão B, que é a pressão do reservatório B, mais essa pequena cota de pressão que eu tenho aqui desse fluido B, essa pequena cota de pressão, que é o γB do fluido B vezes H4 menos H3, que é essa altura aqui. Mais o HM vezes H3, que é essa cota de pressão do fluido HM. Bem, como esses dois pontos estão no mesmo plano horizontal de referência, a pressão efetiva do lado esquerdo é igual à pressão efetiva do lado direito. Então, posso igualar o lado esquerdo ao lado direito. Toda esta equação aqui do lado esquerdo é igual a toda essa equação do lado direito. Então, equacionando aqui em relação a PB, então eu vou ter PB vai ser igual a pressão em A mais γA H1 menos H2, γA menos H2, menos o γB H4 menos H3, menos o γm que multiplica H3 menos H2.
Então, observe que eu tenho a pressão em B, ela é igual à pressão em A, a pressão no A, mais gama A vezes H1 menos H2, ou seja, vezes essa cota de pressão. Então, eu tenho esse carinha aqui mais esta pressão aqui, menos o HB vezes H3 vezes H4 menos H3, menos essa aqui, menos o gama que multiplica H3 menos H2. Então, observe que nesse ponto aqui e aqui, né, nesses dois pontos aqui, eu vou ter a mesma pressão. Então, como eu peguei o ponto aqui embaixo, eu poderia ter pego um pouco mais acima, que seria este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, eu teria somente esta carga de pressão do fluido com peso específico HM. Então, por isso que eu tenho H3 menos H2. Então, observe, se eu partir do ponto A, então eu tenho o ponto A, pressão A, eu desci, a pressão é positiva. Então, gama A que multiplica H1 menos H2. Depois, né, eu desci, então tem essa pressão aqui exercida pelo fluido A. Quando eu venho para esse mesmo, chegou nesse ponto aqui. Nessa mesma altura horizontal tem esse ponto, agora eu tenho esta carga de pressão aqui. Essa carga de pressão é H4 menos H3. Então, como ela está subindo, né, eu estou subindo com o meu fluido, então essa pressão é negativa. Então, por isso que eu tenho H3 menos H2 vezes HM negativo. E depois eu tenho essa outra altura aqui. Essa outra altura que é H4 menos H3 vezes o gama B. Então, H4 menos H3 vezes o gama B, que também é negativo. E isso aqui é igual a PB. Ou seja, eu saí do ponto A e fui até o ponto B. Quando eu desço, né, quando eu estou descendo, a pressão é positiva. Se eu estiver subindo, a pressão é negativa, ou seja, o sinal positivo quando a pressão é para baixo e o sinal é negativo quando a pressão é para cima. Então, por exemplo, aqui, se eu sair do ponto A e vir até o ponto B, então eu tenho esse fluido aqui, né, eu vou ter a carga de pressão desse primeiro fluido aqui, depois desse segundo fluido, desse terceiro, quarto, quinto e até chegar no ponto B. Então, quando eu parto de PA, então tenho PA, aí eu tenho toda essa carga de pressão aqui, H1, ela é positiva, que ela está para baixo, então esse fluido está exercendo pressão aqui para baixo. Depois eu vou chegar até esse ponto horizontal aqui, porque nesse ponto horizontal, se eu pegar esse plano horizontal aqui, ele vai ter esse outro ponto aqui. Então, eu só vou contar esta carga de pressão aqui, H2. Então, H2, então tem essa carga de pressão H2. Depois eu volto. O H3, que é desse ponto aqui até esse outro ponto, que eu sempre vou avaliar de forma horizontal. Como ela está subindo, então observe, estou descendo, esse ponto aqui exercendo pressão para baixo. Aqui eu já estou subindo, então tem essa carga aqui para cima. Eu estou seguindo no meu sistema. Como está subindo, esse H3 é negativo. Então, desse ponto, eu venho aqui nesse mesmo ponto aqui, ok? Então, eu tenho esta carga de pressão H4, então ela está novamente descendo, então H4 é positivo. Então, vem até esse ponto aqui horizontal. Tenho essa diferença de pressão aqui, H5, ela está subindo também, então H5 negativo. Depois eu tenho até esta cota de pressão aqui, H6, que também está subindo, então H6 também é negativo. Isso tudo vai ser igual a PB. Então, a equação manométrica que eu tenho, PA, a pressão em A, mais a carga H1, mais a carga H2, menos a carga H3, mais a carga H4, menos a carga H5, menos a carga H6, isso tudo é igual a pressão em B. Bem, por hoje é só. Bons estudos!